11 de setembro de 2001, um ano marcado na cultura americana. Foi nesse ano em que os terroristas árabes, comandados por Bin Laden, colidiram um avião contra as Torres Gêmeas, na cidade de Nova York. Isso deixou marcas na cultura americana. Mas também, se você entende um mínimo de sociologia, você deve saber que não foi somente isso. Bom, esse ataque demonstrou uma coisa ao mundo. Os Estados Unidos não eram invencíveis, como era dito. Os Estados Unidos, o país que venceu os nazistas de Hitler, o país que ganhou dos japoneses, o país que inventou armas, desde os rifles de assalto até as bombas atômicas. Esse país foi atacado com um ataque tão simples que a única coisa que os terroristas utilizaram foi uma faca de alumínio. Bom, vendo isso, vários outros grupos terroristas foram incentivados a atacarem não só os Estados Unidos, mas também outras regiões do mundo. E inclusive isso acontece até hoje em dia. E é nesse momento em que o nosso mundo e o mundo de The Walking Dead ficam diferentes. No mundo de The Walking Dead, além dos ataques serem muito mais recorrentes, os terroristas começaram a usar outro tipo de arma, as armas biológicas. Varíola, ebola, variantes dessas doenças que poderiam acabar com cidades inteiras em questão de minutos, ou até mesmo um país inteiro em questão de algumas horas. Temendo isso, os Estados Unidos, junto com a ONU, Organização das Nações Unidas, decidiram criar o CCD, Centro de Controle da Doença, que seriam grandes instalações que ficariam em várias regiões do país, em regiões mais habitadas, trazendo para o Brasil, como por exemplo, teriam um no norte, um no nordeste, um no sul, e no sudeste e no centro-oeste. Teria uma instalação do CCD em cada uma dessas regiões. O CCD seria um grande prédio que abaixo dele estaria a estação de trabalho, que ficaria a 60 a 80 metros abaixo do nível do mar. Nessas instalações viveriam engenheiros, químicos, biólogos, virologistas, bacteriologistas, fungologistas e etc. Pessoas que cuidam de doenças em gerais. Bom, cada instalação também teria sua própria IA, ou seja, inteligência artificial, que quando detectasse que uma doença, um patógeno, um vírus, uma bactéria, etc., fosse emitido no ar e pudesse contaminar outras áreas, o CCD seria completamente fechado e etanol, junto com outras substâncias químicas, seriam liberados no ar, causando uma gigantesca explosão. A maior explosão conhecida pelo homem sem envolver fissão ou fusão de partículas, ou seja, sem envolver energia nuclear barra atômica. Bom, isso eu não mudaria, que inclusive o CCD seria o erro, não exatamente na instalação ou na descontaminação, que seria através disso, mas na próximo tipo de descontaminação, que seria através da falta de energia. Veja bem, o CCD era uma grande instalação de sei lá quantos metros que abrigaria várias pessoas que cuidaria para combater doenças tão infecciosas que precisaria até de uma inteligência artificial para monitorar, e os caras não se preocuparem ao menos cuidar da energia. Aí, o CCD era abastecido com combustível fóssil, gasolina ou etanol. Mas isso não é muita burrice? No momento que a energia acabasse, bom, ao menos eles foram empáticos dizendo o tempo, colocando um timer para dizer quando era a hora dos funcionários se mandarem. Mas nem isso era o suficiente, né? Bom, e aqui está o primeiro erro. Primeiro erro que eu mudaria, que poderia mudar a história de The Walking Dead sobre os militares. Aí vamos prosseguir. Bom, não se sabe quando, nem como, nem por que aconteceu, mas só sabe que aconteceu. Foi declarado na França, dia 1 de wildfire. A doença se espalhou pelo ar. E quando uma pessoa morria, contanto que seu cérebro não fosse danificado, a pessoa voltaria como um zumbi. E a única coisa que um zumbi faz quando te morde, no caso as pessoas do mundo de The Walking Dead, né, seria criar uma segunda infecção, uma infecção generalizada. Bom, essa infecção seria
Como a gente conhece no atual animal que a gente chama de dragão de Komodo, que ele não tem veneno, mas quando morde uma pessoa, a sujeira presente na boca dele, como os fungos, vírus, bactérias, micróbios, etc., invade o corpo da pessoa e começa a matá-la de dentro para fora, com febre, tontura, alucinações, etc. Isso também se aplica aos zumbis. Outra coisa interessante, embora os zumbis não tenham inteligência, eles têm um instinto. Então é muito comum vermos na série zumbis que abrem portas, que tacam pedras, que escalam muros, ou então até cercas. E essas informações que eu estou dizendo agora, ou melhor dizendo, a falta delas, contribuíram para a derrota dos militares. O CCD foi chamado para examinar a doença, mas não conseguiu contê-la. Os militares foram chamados para também combater os zumbis, mas mesmo assim não conseguiram. Vendo isso, muitas pessoas que trabalhavam no CCD simplesmente desistiram. Foram embora, viver seus últimos momentos de vida com suas famílias, até que a praga zumbi os alcançasse, ou simplesmente desistiram da vida. Uma onda de suicídios começaram a atacar vários países no mundo. Bom, os militares, depois que as coisas ficaram feias, mas depois se acalmaram, eles decidiram cercar grandes centros e grandes cidades, como Atlanta, Los Angeles, Nova York, etc. E esse plano, na minha opinião, foi muito bom. Eles cercavam, usando cercas, pequenas áreas que não foram tão afetadas. E conforme eles iam caminhando e matando mais zumbis, descontaminando a área, eles iriam aumentando as cercas. E isso, na minha opinião, foi uma estratégia muito inteligente. Mas, mesmo assim, infelizmente, os militares ainda perderam. Vendo isso, o governo de vários países decidiu realizar um projeto conhecido como Cobalt, ou também conhecido para nós brasileiros, né, traduzindo, Cobalto. Esse projeto consistia em, no máximo possível, preservar os militares, pois na visão dos políticos desse momento, os militares seriam os únicos que poderiam combater os zumbis, já que eram os únicos que tinham treinamento para isso. Tinham treinamento para ficar vários dias seguidos sem água ou comida e também sabia manusear armas. Com isso, eles começaram a fuzilar a própria população do país, já que a maioria não eram doentes ou pessoas incapacitadas de qualquer forma que seja, de ajudar contra os zumbis. E seria um desperdício, na visão deles, de alimento, comida, etc. Bom, esse plano ainda falhou. Vemos em Fear the Walking Dead, por exemplo, que a família Clark, junto com outros moradores, se revoltaram e trouxeram uma horda de zumbis para massacrarem os militares em Los Angeles. Porém, isso foi o que eles fizeram para sobreviver. Atraíram os zumbis para lá e fugiram. Uma parte da população que ainda residia nas zonas de quarentena. Isso é o que aconteceu em Los Angeles. Em outras áreas do país, dos Estados Unidos ou do mundo, não sabemos o que aconteceu. Mas eles também caíram de alguma forma. Vendo isso, os militares decidiram criar a segunda etapa do projeto Cobalto. E seria o quê? Bombardear as cidades. Centenas de cidades do mundo foram bombardeadas e simplesmente massacradas para ver se ao menos a maior parte dos zumbis seria eliminada. Se ao menos pudesse reconstruir as cidades, repovoá-las, mas ainda assim falhou. Vemos em Atlanta, na série principal, e em Fear the Walking Dead vemos os bombardeios que aconteceram em Los Angeles. Bom, antes de prosseguir, há de lembrar que nem todos os países aderiram a essa ideia. Por exemplo, a França mesmo, que foi o primeiro país a ser afetado por essa praga, ao invés de mentir para a população ou aceitar o projeto Cobalto, eles foram sinceros. Não, a gente isso, isso e isso, a gente está perdendo nisso, a gente está ganhando nisso. Se você está apto para servir, ou você pegaria uma arma, ou você entraria num laboratório e começaria a combater os zumbis. Não importava se era homem, mulher, preto, se era budista, se era africano, não importa. Você iria ajudar contra os zumbis. Foi isso que aconteceu, o povo se uniu. Depois de muito tempo, né? Inclusive que a França é um país muito desunido, mas nesse momento de apocalipse todos se uniram e foram um dos últimos países a cair.
mas infelizmente a França ainda assim aderiu à ideia do cobalto. Bombardearam cidades como Paris, por exemplo. Bom, depois disso, vocês devem estar perguntando, mas o que aconteceu com os militares que sobraram desses bombardeios? Bom, não se sabe ao certo. As séries spin-offs e a série principal não revelam muito sobre isso. Inclusive, esse foi um dos principais motivos para montar esse vídeo, que é uma coisa que muita gente adora, inclusive eu. A série não revela praticamente nada. Você tem que ir encaixando os próprios quebra-cabeças, por assim dizer. Bom, a teoria mais aceita que aconteceu com os militares foi que eles começaram a se refugiar em outras bases, como por exemplo o Fort Benning, que inclusive existe na vida real, onde poderia ainda ter remanescentes. Mas, em geral, a maioria foi massacrado e os poucos que sobraram não têm a mínima vontade de querer repovoar o planeta e querer reconquistá-lo. Bom, e a ideia do vídeo surgiu, como eu já disse, por causa que na série principal a gente vê na perspectiva de Rick Grimes, um policial de Atlanta que é baleado entre coma e quando acorda a gente vê o mundo todo infectado, como a gente não sabe o que aconteceu. Já em Fear the Walking Dead, que veio com a proposta de justamente dizer o que aconteceu, ainda assim é muito limitado, porque a gente vê na perspectiva da família Clark, os acontecimentos. E também a gente se limita na cidade de Los Angeles. Bom, acredito que foi isso. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e espere até o próximo vídeo. Tchau!